Olá galera do Bonsai Sul de Minas, Diogo Snegger falando para mais um vídeo. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a chuva. Posso deixar meu bonsai na chuva ou devo guardar o meu bonsai da chuva? O que a chuva pode me beneficiar ou prejudicar no meu cultivo? Ok? Muitas pessoas, principalmente iniciantes, tendem às vezes a pegar a plantinha e guardar, não deixar essa plantinha tomar a chuva. Agora, antes de falar deixar ou não deixar na chuva, é importante falar sobre o substrato. O substrato, galera, é o grande segredo da arte do bonsai para essas plantas ficarem vivas, saudáveis e bonitas. O grande segredo é termos um bom substrato, porque um bom substrato ele vai ter drenagem, ele vai ter aeração, ele vai reter a quantidade de umidade necessária, vai perder a quantidade de umidade necessária também para que a planta esteja em um bom ambiente, né? Nada acontece, como é que eu posso dizer, nada fica bem se o ambiente não estiver bem, né? Se você está num ambiente hostil, você não vai se desenvolver bem naquele ambiente hostil. Então a casa da planta é o vaso e o substrato. Precisamos entender isso. Isso aqui, ó, é a casa da planta. É aqui de onde ela vai se alimentar, é aqui onde ela vai tirar a sua energia, sua força, né? Então, se o seu substrato for ruim, todo o seu cultivo será ruim, ok? Se o seu substrato for bom, todo o seu cultivo será bom. E é um passo muito importante que o iniciante precisa dar. Foi um passo que eu demorei um pouquinho para dar, porque às vezes, né, quem pode comprar substrato, né, vai lá e compra o substrato, pronto, tem um bom substrato. Mas muitas pessoas que não podem comprar, né, precisam fazer esse substrato, ir em busca desses elementos. Ir em busca desses elementos não é fácil. Não é fácil fazer caqueira, não é fácil coar areia e retirar o pedrisco, né? Mas são coisas necessárias para que o nosso cultivo seja bom, ok? Foi dessa maneira que eu fiz. Eu calcei a coragem, né? E fui atrás dos elementos. Muita coisa foi mudando nesse decorrer do meu cultivo quando eu comecei a dar bons substratos para a minha planta. Diogo, mas eu devo deixar na chuva ou tiro da chuva? Você deve deixar a sua planta na chuva, ok? Agora, por exemplo, transplantes, né? Fiz um transplante, essa planta foi transplantada recentemente. O transplante, deixar a planta na chuva pós-transplante é ótimo, né? Olha para você ver, a planta nem sentiu, não murchou uma folha, não fechou as suas folhas, porque quando o Pithecolobium torto sente, né, um transplante, o que ele faz? Ele fica com suas folhas fechadas. Essa planta aqui parece que nem sofreu, né, a questão do transplante. Tá toda linda e plena, né, porque a chuva vai alimentar essa planta. Por exemplo, tem aquela questão da estufa, né? Por exemplo, fazer estaca e colocar na estufa, ou fazer um transplante e levar a planta para a estufa. Quando estamos nessa época de chuva, a atmosfera já se torna uma estufa, né? E ajuda a planta a não se desidratar. Por exemplo, até estaqui é muito interessante fazer nesse período chuvoso, né? As estacas brotam facilmente porque ficam sempre hidratadas, e a água da chuva também é uma água muito limpa, né? Ela não tem cloro, o pH da água da chuva também é adequado para as plantas. Então tudo isso nós devemos aproveitar no nosso cultivo. Por exemplo, fazer um yamadori, né? É muito interessante quando fazemos um yamadori, fazemos uma coleta e de repente chove uma semana, né? E esse yamadori fica lá. Ele costuma brotar às vezes nessa semana mesmo de chuva. Então isso é muito benéfico. Agora, se o meu substrato for ruim, né, um substrato com terra, um substrato que não tem drenagem, que eu fui lá e coloquei adubos errados na minha planta, né? Então esse excesso de umidade da chuva vai fazer com que proliferem micro-organismos nocivos e uma alteração de pH ruim no meu substrato. Então vai ser prejudicial. Nesse caso, se o meu substrato for ruim, se eu estiver aguardando, né, um momento legal aí para fazer o transplante e trocar esse substrato, aí sim pode ser legal eu tirar minha planta e resguardá-la da chuva.
Porque a quantidade, a umidade do meu substrato, ela precisa ter um padrão. Nós não vamos conseguir um padrão 100%, mas se o meu substrato for inadequado, essa umidade ela não vai ficar uma umidade benéfica, não vai haver trocas, né? Uma parte do substrato fica muito úmido, outra parte fica muito seco, uma parte chega nutrientes, a outra parte não chega. Aí o que vai acontecer? Eu preciso de raízes na minha planta. Quando eu for fazer um transplante na minha planta, ela não vai ter uma quantidade de raízes adequada, né, para suportar esse transplante. Então, o cultivo com um bom substrato é a chave para a minha planta ficar no sol, para a minha planta ficar na chuva. E o bonsai e as plantas em treinamento devem e precisam tomar sol e tomar chuva. Diogo, eu posso deixar minha planta dentro de casa? Pode. Você pode levar essa plantinha para dentro de casa e ela fica lá durante 2 ou 3 dias, né? Por exemplo, vai chegar uma visita, você quer preparar aí um ambiente, né? Quer preparar uma exposição bonita, né? Para poder embelezar o ambiente. Você pode deixar sua planta lá por 2 dias, mas depois ela precisa voltar para o tempo. Diogo, e se meu substrato for um substrato ruim, né, for um bonsaizinho daquele de supermercado que eu comprei, tá naquela terra dura, ela deve ficar na chuva ou eu devo esconder essa planta da chuva? Nos primeiros momentos você deve deixar essa planta na chuva, tá? Ela precisa tomar chuva e isso vai dar uma certa energia para ela. Mas se você reparar que o vaso está começando a ficar empoçado, né, que essa planta começou a regredir, aí você precisa estar tirando essa planta da chuva para equilibrar a umidade aqui do substrato e fazer o transplante para um bom substrato o mais rápido possível. Porque se o seu substrato for bom, todo o seu cultivo será bom. Ok? Tem alguma dúvida em relação a essa questão de deixar a planta na chuva ou não tirar da chuva que não foi esclarecido nesse vídeo? É só deixar aí nos comentários, beleza? E se você quiser aprender mais sobre a arte do bonsai, mais profundamente, entender tudo aquilo que envolve essa arte, seja substrato, podas, aramagem, técnicas especiais, venha participar da nossa escola de bonsai online. O link da nossa escola está na descrição desse vídeo. Vale a pena conferir a página da nossa escola. Beleza? Abraço fraterno, até o próximo vídeo.